pode ser revista depois, caso tenha necessidade. Bem, o nosso encontro hoje vai ser para a gente falar um pouquinho sobre o nosso módulo 3, né? A gente sempre tem aí um último encontro onde a gente está tirando algumas dúvidas e fortalecendo um pouco essa questão das ideias que a gente trouxe para os nossos encontros. Eu não sei se alguém queria fazer alguma ponderação inicial com relação aos conteúdos que foram disponibilizados. As duas últimas aulas a gente não disponibilizou vídeos, né? Mas a gente vai procurar trabalhar aqui hoje, principalmente esses dois módulos que a gente não conseguiu deixar vídeo disponível. A gente deixou o material em PowerPoint lá para que vocês estudassem. Todo mundo conseguiu visualizar o último vídeo que eu deixei para vocês? Não sei se vocês lembram do bêbado, aquele vídeo lá. Quem foi que conseguiu ver aquele vídeo? Qual foi a lição que vocês conseguiram ter dele? Quem que começa? Lirian, você conseguiu ver o vídeo que a gente deixou na última aula? Amanda? Heitor? Ainda não consegui. Não conseguiu acessar o vídeo não, né? Alguém deu uma olhada, gente? Oi, professor. Eu dei uma olhadinha no vídeo. O que você achou do vídeo? Uma lição, né? Que deu para todos nós. Qual foi essa lição? O que foi que você conseguiu compreender da ideia do vídeo, Jucinéia? Você poderia compartilhar? Eu acho que é bacana. Só um minutinho, professor. Sim. Assim, eu achei bacana, assim, o exemplo de vida, né, de duas pessoas da mesma família, né, porque eram os irmãos gêmeos, né? Perfeito. E assim, e a partida que cada um tomou, o rumo que cada um tomou, né, e cada um teve um resultado, vou dizer assim, diferente, né, sem nenhum dos dois saber, assim. O que aconteceu? Cada um foi bem sucedido na vida, enquanto o outro se foi para o caminho errado, vamos dizer assim, né? Tornou para outro caminho errado. O outro falou que foi por causa dos pais, que era isso, que foi, né? Foi os exemplos, tomou os exemplos do pai. Já o outro, ele pegou o exemplo do pai, mas para o lado positivo, enquanto o outro pegou o exemplo do pai para o lado negativo, né? Exatamente. Então, é uma lição assim fantástica para a gente que quer ser empreendedor, para a gente que quer ser vitorioso na vida, né? A gente sabe que o fracasso é algo normal acontecer, as decepções é normal. Às vezes você não vem de uma família estruturada ou você não tem um exemplo claro disso, pode te fazer pensar de duas formas. E aí o vídeo ele traz um pouco isso, né? Se você de repente não tem uma estrutura, sua família não te deu uma estrutura, mas você diz assim, eu vou dar a volta por cima, eu vou mostrar que eu sou capaz de fazer. Isso depende muito do olhar que você tem, né? Às vezes tem gente que recebe vamos dizer assim, uma herança e ele não sabe administrar. Já tem outros que recebem e sabem fazer com que isso venha se multiplicar. Eu não sei se vocês recordam, em alguns momentos eu falei para vocês que assim, a gente precisa ser o que apenas 10% da população brasileira que é, ao invés de você ser escravo do dinheiro, você ser um educador financeiro, você ter educação financeira, que é plantar seu pé de dinheiro, ou seja, você fazer com que o dinheiro trabalhe para você. Então, assim, o grande empreendedor é aquele que começa através das suas finanças pessoais, começa a partir da sua vida, né, conseguir olhar sempre positivamente, mesmo que as coisas não dêem muito certo, mas você tem que pegar como exemplo e fazer com que esse se torne um exemplo no sentido de favorecer uma melhoria, uma mudança de vida. Alguém tem mais alguma colocação com relação ao vídeo? Ayrton, você conseguiu ver o último vídeo que a gente colocou dos dois irmãos? Lamentavelmente não, professor. Não, tranquilo, sem problemas.
Então vamos lá. Eu queria começar falando com vocês de um dos pontos que é criar seu plano de negócio, né? A primeira aula do módulo 3, a gente colocou lá por que fazer um plano de negócio. Quem poderia me falar aí por que a gente precisa fazer um plano de negócio? Diante do que a gente colocou nos conteúdos, por que a gente precisa fazer um plano de negócio? Quem se arriscaria? Por que um plano de negócio bem estruturado ele é fundamental para aumentar as chances de um empreendedor dar certo? O que tem dentro de um plano de negócio, gente? Alguém lembra aí? A gente precisa conhecer o perfil do cliente, conhecer a concorrência, entender a localização comercial mais adequada, a previsão de lucros e despesas, pontos fortes, pontos fracos de uma empresa, oportunidades e ameaças. Ou seja, quando a gente vai fazer um plano de negócio, esses elementos aqui, eles são fundamentais. Por exemplo, qual é o perfil dos meus clientes? Eu preciso ter um foco, né? Não adianta você querer chutar para todo lado, você não ter um perfil de cliente para você traçar. Quando você traça o perfil do seu cliente, você precisa conhecer seus concorrentes, né? Para você, a partir das deficiências, a partir daquilo que o seu concorrente tem de forte, você ter o quê? O diferencial. Outra coisa, entender a localização comercial mais adequada. Por que isso de entender a localização ideal mais adequada, Heitor? O que você acha? Por que a gente precisa conhecer esse local, saber qual é o local ideal para o meu negócio? Acredito o que você acha? que quando você decide o local, você conhece, você desenvolve também o nicho que você pretende trabalhar, o nicho que você pretende escolher. Não adianta você trabalhar aqui para vender para um certo tipo de cliente e no local que você vai não tem aquela movimentação desse tipo de cliente. Perfeito. Ludmila, você levantou a mão. Pode ficar à vontade. Eu acho que, tipo assim, você tem que saber o local para você saber se tem trânsito de pedestres, se é um local comercial, se o seu negócio vai dar certo naquele local, se abrange uma área que o pessoal vai precisar daqueles serviços. Eu acho que você tem que conhecer muito bem para Exatamente. investir. Perfeito. Tem coisas, e a gente, assim, Líria, eu quero que você fale daqui a pouco, viu? Eu vou abrir para você. Assim, ó, eu acho que tem uma coisa interessante. A gente tem produtos que são essenciais básicos, ou seja, são necessidades básicas das pessoas, e a gente tem produtos que muitas vezes não é essencial, mas quando as pessoas vê, são atraídos a comprar, né? Não é falando das mulheres, mas há uma tendência do emocional, às vezes. Por exemplo, nem sempre você precisa de um escarpão, né? De um sapato, de uma sandália, de uma roupa. Não é só as mulheres, não. Eu tenho muitos homens vaidosos aí. Mas, assim, às vezes, para que você gere o interesse de ter uma sandália nova, você precisa ver, né? Então, qual seria o ponto ideal de uma loja, por exemplo, de sandália, de roupa, que não é uma necessidade básica, que não é o alimento do supermercado que você precisa comer, que não é, talvez, os produtos de limpeza, de higiene pessoal. Você precisa, na verdade, ter uma necessidade. Principalmente, escolher o local certo, principalmente nesse momento de crise, né? Vamos dizer assim, que as pessoas, elas procuram comprar só o básico, mas tem gente que quando vê, não consegue resistir pela beleza, pela empatia de alguém que fala assim, olha, chegou uma sandália que é a sua cara, olha, essa roupa aqui parece muito com você, olha, entra para ver as novidades. Então, assim, às vezes você entra para ver curiosidade, mas no final você entra por uma decoração e no final você sai com a compra. Então, assim, às vezes até nos locais que tem necessidades básicas, principalmente em grandes redes de supermercados, que às vezes você vai comprar um arroz, você vai comprar um açúcar, você vai comprar alguma coisa, eu brinco que os grandes supermercados, eles montam o corredor da morte. Não sei se vocês já viram, que faz várias curvas, né? Você vai tipo um labirinto. E o que tem nesse labirinto?
tem geralmente coisas que não são necessidades básicas, mas que enchem seus olhos muitas vezes. O que é que tem? Chocolate, você tem uma revista ali de receita, você tem fofoca, você tem um monte de coisa, você pode ver. Nada é necessidade básica, mas às vezes você vê um doce, você vê um chocolate, você vê uma coisa e você acaba levando. Ludmila, pode ficar à vontade. Eu queria dar um exemplo lá da loja que eu trabalho. A minha Sim. patroa, né? Eu trabalho na loja de roupas, calçados, camas e banho, essas coisas. Aí minha patroa abriu um armarinho e ela Sim. colocou numa rua onde não passa quase ninguém. Aí, então, o fluxo de vendas era muito baixo. Ela pegou e transferiu para a loja de cima, que é onde a gente trabalha. E, tipo assim, tá aumentando mais, porque a pessoa vai comprar uma roupa, aí se depara com outras coisas, e ela vai comprando, tipo assim, lá onde estava situado, não tinha movimento. Só que depois que a gente transferiu para a loja de cima, tipo assim, o cliente vai comprar uma roupa, aí ele vê, sei lá, umas miçangas, aí ele vai e compra. Então, tipo, a ideia de trazer foi muito melhor do que ficar lá na rua, onde era parado e não tinha movimento. Perfeito. E, se eu não me engano, não sei se foi Líria, que ela colocou alguma coisa, escreveu, não sei se foi alguma coisa de estacionamento, você poderia ajudar a gente aí? É porque para eu acompanhar o chat, às vezes fica ruim. Abre o microfone e fale para a gente. Eu fluo melhor digitando para falar. Nada, todo mundo sabe falar muito bem, vai lá. É exatamente o caso que a Ludmila acabou de falar, né? Que o melhor lugar para vender é onde está ali frequentando bastante pessoa. Porque para a gente, as coisas necessárias, a gente sempre procura, né? A gente vai já direto. Ó, eu quero alguma coisa que tem no mercado, a gente vai direto no mercado. Agora, se ali do lado do mercado tem uma lojinha, a gente passa, vai entrar, ou então saindo, a gente vê, a gente não aguenta. Principalmente mulher, gente. Eu falo porque eu sei aqui. A gente quer entrar e você acaba adquirindo por estar ali num ponto comercial, ou tá assim mais à vista, né? Mais fácil para a gente poder estar vendo. É verdade, sem dúvida. Jucineia. Oi, professor. Vamos lá. Ei, professor, as meninas falou aí, eu concordo também nesse ponto. Só que, assim, digamos que hoje em dia a divulgação pela internet, através da internet, está mudando essa visão, né? Que, assim, hoje em dia, nós hoje vendemos muito pela internet. Hoje a gente posta, qualquer coisinha hoje que a gente posta aqui no status, em alguma rede, a gente já, todo mundo tá com o celular na mão, já tá olhando, né? Já quer perguntar logo o preço, já. Então, assim, eu acho que hoje, a visão hoje na rede social, né, tá bem grande, muito grande mesmo, independente de a loja ser um ponto comercial, um centro, ou né, num ambiente movimentado, mas a rede social ainda hoje, a internet hoje tá tomando esse espaço aí. Porque eu falo por mim, que estou com o celular na mão toda hora, eu vejo minhas amigas, pessoas que eu sigo de lojas, eu vejo que quando posto um produto, todo mundo ali doido ali, olhando. Eu mesmo, por exemplo, quando eu posto algo da loja, calçado quando chega, ou então os móveis, quando chega novidades, eu vou posto na rede social, no meu status. Na hora o povo pergunta, né, quanto que é isso? Né, tem minha numeração? Tem isso? Eu falei, tem, pode vir aqui na loja e tal. Não, tu separa para mim, às vezes nem quer nem ver, já manda separar logo, separa minha numeração tal. Já, então, assim, eu acho que a visão hoje pela internet está muito grande. Mesmo dependendo de ser na comercial, né? Como é que fala? O ponto, né? O comércio, né? Na verdade. Sim, com certeza, eu acho que eu concordo plenamente com você. Agora ainda existe ainda aquele público que é um público ainda que não tem esse acesso, né? Aquelas pessoas talvez mais idosas que não ficam o tempo todo, ou que às vezes, viu, né, não tem muito tempo. Tem aquele meio do comércio onde a movimentação ela é muito grande, que você às vezes trabalha no lugar, você passa ali rapidinho, e aí você observa, você não tem nem muito tempo de estar lá nos status, né? Porque na maioria das vezes, mesmo sendo uma loja virtual, você acaba postando mais em horários comerciais. E aí, horários comerciais, esse pessoal muitas vezes tem lugares, por exemplo, bancos, instituições que até proíbe seus colaboradores de estar usando o aparelho celular. Mas eu concordo plenamente com você que a gente conseguiu já minimizar muito, principalmente quando se trata de produtos de beleza, estética,
roupa, a gente consegue, sim, vender bastante. Inclusive, eu tenho um exemplo aqui em casa. A minha esposa, hoje depois vocês até seguem lá, Closet Fitness, que é uma loja de roupa de academia, que ela vende, 80% das vendas dela é tipo virtual, ou seja, não é que a venda, o e-commerce acontece, mas é aquilo que você coloca, separa aí para mim, eu amei esse conjuntinho, eu amei isso. Então, as pessoas já vêm já certo para comprar. Apesar de que o ponto dela é um ponto estratégico. Muita gente passa, eu não sabia que tinha essas roupas lindas aqui. Não, assim, Eu não sabia. Então, assim, eu concordo com você, melhorou bastante, mas ainda, infelizmente, ainda tem essa deficiência, estacionamento, tem várias coisas que é importante. A gente tem Heitor, que está na fila, e não, tem outra pessoa que levantou a mão. é, Não lembro quem foi. aqui, desculpa, aqui Tranquilo. na nossa região aqui, assim, ainda, nós precisamos ainda disso ainda, porque, assim, aqui o público nosso, como é a cidade pequena, a maioria mora em roça, então, assim, muitos que moram nesses lugares na roça não têm acesso à internet, nem todo mundo tem acesso, então, assim, realmente, o público nosso é esse, né? Pessoas que moram na roça, então, eles, quando chegam aqui na cidade, o interesse de olhar para as coisas é bem maior, né? Com certeza. E E até vamos, mesmo só para pessoas passar que vêm. para os meninos, Juciné, só para passar para os meninos, Vai convenhamos que, passar. assim, a gente que mora em cidades, eu não sei, provavelmente de pequeno e médio porte, as pessoas que têm acesso, por exemplo, às redes sociais, a maioria hoje, talvez 50% está comprando direto pela internet, que é mais barato, que às vezes consegue, né, ter uma pesquisa maior. Então, assim, quando a gente posta, e aí eu já te dou uma ideia, a gente precisa fechar esse processo de e-commerce. Por exemplo, eu me interessei em um produto seu, eu não vou nem mandar para separar, né? Eu preciso já conseguir fechar essa venda dentro do próprio Instagram, do Facebook ou de alguma plataforma que eu dou essa possibilidade. Mas uma reflexão muito boa, essa reflexão sua, que inclusive é parte do marketing que a gente vai discutir nos próximos momentos aqui, né? Heitor e Lirian. Falar um pouco aí também sobre essa questão. Eu, como exemplo, aqui em Coribe, né? Porque aí em Santa Maria, os pontos estratégicos são muitos. E o centro principal é extenso. Aqui em Coribe, o centro é uma quadra. Então, eu pego por mim, assim, que ultimamente não tem muito tempo, quando eu preciso fazer uma compra, alguma coisa, mesmo que eu não tenha tempo de ficar olhando o status de todo mundo. Mas como geralmente a gente tem um número da loja, eu vou lá especificamente naquele status, ou Aham. especificamente naquele Instagram, ou então manda mensagem, fechar a compra por lá mesmo, por WhatsApp. E o nosso caso aqui, que eu quero citar, é a poluição visual do centro, que eu mesmo não tenho muito tempo, quando eu passo, eu não consigo, apesar das lojas que já são famosas, beleza, que já está lá, mas igual, por exemplo, os feirantes, uma loja nova, você não consegue ter a visão quando você passa no centro. Essas pessoas corridas, igual você citou aí, os empresários que não têm tempo, quando passa, tá a lotérica poluindo, a fila da lotérica poluindo a quadra da cidade todinha. Você não consegue ver nem a frente da loja, a outra loja ali gritando do lado. Então você quer sair do centro o mais rápido possível. E você acaba não vendo. O ponto estratégico aqui já está talvez não sendo tão estratégico igual é para ser. Ninguém melhor do que você para falar, né? O homem do design. Não, mas não só a fachada, Sim, o não, mas próprio, o design, quando a gente fala de design, inclusive a a arrumação, própria você sabe, poluição visual do ambiente mesmo. O o ambiente está. ambiente, exatamente. Quando a gente fala do design, o pessoal se apega muito, eu não sei se com você é assim, quando você fala assim, Heitor é um rapaz do design, a pessoa já olha assim e vê você com a cara de fachada, mas não é bem isso, na verdade. O É, design, ele vai muito além isso, daqui da fachada. Claro que a fachada é porque é a porta de entrada, vamos dizer assim, é o que chama a atenção. Você acabou de falar que existe um exagero, uma poluição, e isso é fantástico. Às vezes, você ser discreto, mas atrair a atenção. Às vezes, você atrair a curiosidade das pessoas com uma pergunta, com algo que deixa assim em aberto. Ah, não, eu quero saber o que é isso. Então, às vezes, é muito melhor do que você falar tudo para a pessoa e a pessoa dizer assim, já sei o que é que ele, já sei o que vai ter lá dentro. Né? Já está todo no cartaz. Às vezes, você bota um panfleto. Já imaginou que você vai encontrar numa loja como essa? Aí a pessoa já fica assim, o que vai ter lá?
Agora, quando você bota tudo escancarado, como diz você, você passa ali, pega o panfleto, você às vezes nem gera interesse de saber o que, que tem lá, né? Porque já está tudo escancarado, às vezes até o preço, porque a gente diz que... Aqui mesmo, a gente que é da área do design sofre muito. A gente tenta passar para a população que nem tudo é para se mostrar. E aí tem hora que uma fachada de uma loja só com o nome já é o essencial. Exato. E aí o pessoal que quer colocar os produtos, quer colocar foto, quer colocar número, endereço, aí tem gente que quer colocar o endereço da rua na placa. Eu falei, mas qual é o motivo? Se a pessoa já está passando na rua, só ver o nível que chega aqui de clientes sobre a questão dos posts para redes sociais. O pessoal quer mostrar tudo, não é quer só aí enganar. não, Heitor. É normal, isso é normal, porque o anseio de colocar é muito grande, mas as pessoas lêem muito pouco. Ensinar, mas não tem como. Eles não escutam. Aí tem hora que sai um trabalho mal feito por conta do cliente. Exatamente, perfeito. Irian. A minha pontuação foi pelo que Neia disse, sobre a internet, né? As vendas pela internet, a divulgação. E eu ainda não tenho a minha loja física, mas eu consigo vender todos os meus produtos pela divulgação na internet. Muito bem. Perfeito. Eu acho que, assim, quando você consegue, acima de tudo, assim, tudo é questão, gente, de credibilidade. Concorda comigo? Quando eu falei para vocês nos outros 2 encontros, eu sempre repeti para vocês e faço questão nesse último repetir novamente. A gente não vende produto, a gente não vende serviço. O que a gente vende para as pessoas? Quem lembra aí? Alguém lembra? Ninguém lembra mais? Satisfação? Satisfação, exatamente. Se a gente vende um produto e o cliente fica satisfeito, com certeza ele vai voltar, com certeza ele vai indicar. Se a gente é professor de uma disciplina e você faz com que os seus alunos fiquem satisfeitos pela disciplina, tende a você dizer assim, por que não aquele professor? Gostei muito do professor. Então, assim, você mesmo vende o seu próprio produto pela satisfação que o cliente tem, pela satisfação que você provocou, gerou na pessoa que adquiriu, seja um produto ou um serviço. Ou seja, você gerou a satisfação, você vendeu satisfação para o seu cliente. Um cliente satisfeito, a gente não precisa nem dizer o que ele vai fazer, né? Ele vai fazer o marketing boca a boca, ele vai ser um divulgador de forma gratuita para a nossa própria loja, para o nosso próprio produto ou serviço. Então, assim, dando um pouco de continuidade no que a gente colocou, é importante quando a gente sabe também quais são as previsões de lucro que eu pretendo ter, quais são as despesas, né, básicas ou essenciais que eu vou ter. A gente também precisa conhecer quais são os pontos fortes e os pontos fracos que a minha empresa tem, quais são as oportunidades e as ameaças que ela pode ter, que ela venha sofrer, e as oportunidades que ela pode ter dentro do mercado. E na segunda aula que a gente trouxe aqui, a gente continuou falando um pouco o que é um plano de negócio, né? E esse plano de negócio, por que ele é importante? Ele é importante porque ele registra tudo. E nesse plano de negócio, a gente tem, lá dentro de um plano de negócio bem estruturado, a gente é dividido e se compõe com vários elementos pré-textuais, onde você tem lá um plano de negócio, se vocês pegarem, ele vai ter lá capa, sumário executivo, planejamento estratégico do negócio, descrição da empresa, discriminação dos produtos e serviços, análise de mercado, plano de marketing, plano financeiro e alguns anexos que geralmente a gente coloca. Então, assim, quando a gente fala plano de negócio, não é simplesmente fazer um plano de ação, não, né? O plano de negócio é uma coisa bem mais estruturada. E aí a gente vai, né, como a gente tem um tempo curto, a gente só tem meia hora, para se fazer um plano de negócio, é preciso pensar em 3 esferas. Presta bastante atenção nessas explicações, porque isso faz parte um pouco da última avaliação, né? A avaliação de vocês, que inclusive vai estar disponível a partir de 8h30. Quais são as 3 esferas importantes hoje dentro de um plano de ação? Quem é que lembra aí? Estratégico, tático e operacional? Estratégico, tático e operacional. Quem seriam os responsáveis por esse planejamento estratégico, gente? Eu acho que seria os gestores, que é os donos, né, gerentes. Seria donos, gestores, né? A gente tem
o planejamento estratégico. Agora, o que é importante para um gestor na hora de fazer um planejamento? O que vocês acham que é importante? Ludmila falou que ela é colaboradora de uma empresa. O que seria importante, por exemplo, se a sua patroa, a sua chefe, vai fazer um planejamento estratégico? O que seria importante para ela, de fato, fazer um planejamento estratégico bem feito? O que você acha? Eu não entendi muito bem, professor. Repete, por favor. Tipo, a sua chefe, ela é responsável, vamos dizer assim, a gente tem dentro do planejamento, planejamento estratégico, a gente tem planejamento, que seria o plano estratégico, o tático e o operacional. Para a sua chefe desenvolver o plano estratégico de uma forma mais assertiva, quem seriam as pessoas que ela deveria ouvir antes de fazer esse planejamento? Ela devia ouvir os clientes, né, que são os principais alvos. Quem mais? Né? No caso, também os funcionários, que eles são os que trabalham com o público, né? Eles sabem o que precisa na loja, o que vai sair mais, o que está necessitando, na verdade, né? Eles que conhecem os clientes. Então... Perfeito. Por que eu fiz essa provocação? Porque o que a gente percebe é que muitas vezes esse planejamento estratégico feito pelo gestor e pelos donos, eles são muito distantes de uma realidade, muito distante do desejo do cliente, muito distante da visão do colaborador. E aí, imagine se você pensa a partir da necessidade do cliente e você pensa em cima de uma visão de quem está diretamente o tempo todo com o cliente. A possibilidade desse planejamento estratégico dar certo é muito maior. Concorda comigo? Agora, se você pensa lá em cima, né? Eu tenho que planejar aqui e os colaboradores que têm que se virar para vender, o cliente tem que gostar do produto desse jeito, porque é o meu perfil. Ou seja, há uma probabilidade de que esse planejamento estratégico ou ele não funcione, ou ele seja um planejamento que não, na prática ele não vai funcionar. Porque se a gente tem o planejamento estratégico, depois a gente tem o planejamento o quê, gente? Lembra aí? Qual é o outro? Estratégico. O outro? Tático. E o outro? Operacional. E operacional. A gente vai, planejamento estratégico. Eu faço um planejamento bonito, maravilhoso, mas não tem nada a ver com a realidade do público, dos clientes, dos colaboradores. Como é que a parte tática, vamos dizer assim, que os gerentes, que as pessoas que coordenam os colaboradores, vai conduzir o processo, tipo, esse choque entre o que o gestor pensa, o dono pensa, e a realidade na base. Então, você fica ali no meio, né, na parte tática, como é que a gente vai estruturar, como é que vai funcionar, como é que a gente vai passar essa informação para o colaborador, como é que o colaborador vai poder vender na ponta. Então, se o planejamento estratégico não for bem pensado, o tático já tende a ter uma dificuldade de fazer com que o operacional compreenda e coloque em prática. O operacional já diz, é quem está lá na ponta, são os colaboradores de venda, são as pessoas que estão lá, né, responsável diretamente com o cliente, né, é que dá a cara a tapa muitas vezes, é o que ouve as insatisfações do cliente, é o que ouve a satisfação também do cliente. Então, assim, essa parte do planejamento estratégico, do planejamento estratégico, ela é fundamental para que o tático e o operacional funcionem. Claro que a gente está falando aqui de uma empresa que, quando foi fazer a seleção dos seus colaboradores, fez uma seleção bem feita, onde você tem colaboradores capacitados, entendendo dos produtos e serviços e com capacidade de venda. A gente não está falando aqui de uma pessoa que foi contratada porque a bichinha precisa, porque o coitadinho precisa, porque é mãe de família, porque não tem emprego, vamos contratar. A gente está falando de pessoas que estão no cargo porque tem competência de venda, porque tem competência de exercer aquela função ou aquele serviço, certo? Dando continuidade, a gente falou do planejamento estratégico, tático e operacional. Alguma dúvida com relação a isso, gente? Que o estratégico são os gestores, os donos, os sócios, os acionistas. O tático está relacionado com os gerentes, subgerentes, supervisores.
E o operacional, a gente fala o operador, o executor, o chão de fábrica, que é aquelas pessoas que estão lá diretamente ligadas ao público final. Quando a gente fala nesse processo de planejamento, a gente fala da análise de SWOT, que a gente, inclusive, já colocou, né? Que é importante você fazer uma avaliação daquilo que é ponto positivo, daquilo que é ponto negativo, que está dentro da origem, ou seja, do ambiente interno, forças e fraquezas, ou positivos e negativos, é aquilo que está dentro da sua empresa. Oportunidade e ameaça é aquilo que vem de fora para dentro. E a gente precisa saber administrar ou pelo menos minimizar ameaças que possam estar próximas de chegar e também aproveitar as grandes oportunidades que muitas vezes o mercado externo ou o ambiente externo nos dá para crescer. Quando a gente conhece, aquela coisa, quando a gente sabe quais são as nossas deficiências e nossos pontos fortes, a gente vai saber exatamente como atacar o cliente naquilo que é ponto fraco dele e naquilo que é ponto forte nosso. Ok? Agora eu queria partir para essa última parte da nossa aula, que é a nossa terceira aula do módulo 3, que fala um pouco marketing para o empreendedor. O que foi que vocês se identificaram dentro do... O que é marketing, na verdade, na opinião de vocês? Quem que pode começar? Heitor, você que é um rapaz da área de design, o que seria marketing no ponto de vista seu? Professor, eu falo um pouco, eu gosto de falar, né, quando a gente está conversando da área, quem é da área, Sim. que o mais me admiro no marketing é a manipulação, a capacidade que, apesar que muita gente é contra, mas a capacidade que o marketing de hoje tem em manipular as pessoas. Qualquer tipo de marketing. Hoje, o ponto forte, além de não ser mostrar o produto, levar o produto ao cliente, a parte que mais me admira é a manipulação, a capacidade de manipular que o marketing tem. Tem uma frase assim que me deixa, eu acho bem interessante, que é de Kotler, né, onde ele fala assim: o marketing é um conjunto de atividades humanas que tem por objetivo facilitar e consumar a relação de troca. Ou seja, o que seria facilitar essa consumação, ou seja, realizar essa troca? Porque ele está dizendo o seguinte: marketing não é aquilo que vende o que não existe. Marketing não é aquilo que propaga algo que não corresponde com a realidade. Marketing de verdade é aquele que faz a consumação, ou seja, faz com que o processo de troca ele aconteça. Às vezes eu tenho necessidade de uma camisa bonita, mais arrumada, mas eu não sei exatamente onde encontrar. E o marketing ele está ali para dizer assim: olha, tem ali, ó, é uma camisa do seu perfil. Aí ele mostra a camisa, o produto, lhe diz onde tem, né? Como é que eu posso fazer. Então, assim, o marketing é aquilo que estreita essa relação entre o empresário, a empresa e o possível consumidor, né? É aquilo que faz a atração. Só que, às vezes, o pessoal confunde marketing só com a publicidade, né? E aí é onde está o grande pecado, né? É o que você falou. Às vezes, as pessoas poluem muito, né, o ambiente, achando que isso aí é marketing. Beleza. É um dos elementos de marketing, mas não adianta você poluir, você publicizar, você botar um monte de coisas para que as pessoas imaginem que ali é uma mil maravilhas. Quando a pessoa entra dentro da loja, o marketing da loja lá dentro, a arrumação, o atendimento, o tratamento, não tem sido algo interessante. Então, tudo isso é marketing. A qualidade do produto é marketing, o atendimento, o tratamento, o estacionamento, tudo que você faz para atrair, fidelizar, tudo isso faz parte do marketing. Só que as pessoas veem o marketing só como: eu faço marketing na internet. Que marketing você faz? Não, eu divulgo os produtos, eu faço assim. É marketing? É. Só que as pessoas aproveitam, talvez, a gente tem 4 elementos importantes, a gente aproveita talvez só um
o que, às vezes, quando você não tem os outros 3, você até atrai o cliente para ir até o produto, ele compra uma vez, mas ele não compra mais, porque, assim, a publicação, a publicização é algo enganoso. Concordam comigo? Se alguém discorda, também é importante colocar. Você citou aí que todo mundo que faz publicidade, os influencers, né? Sim. É marketing. No dizer deles, é só marketing. Sim. Mas tem a questão que os publicitários, os marqueteiros que vêm desde o princípio, leva a parte do marketing de relacionamento. O marketing Sim. sensorial, que é o atendimento, que é tratar bem, que atingir. Não adianta você postar lá uma publicação para 20 mil pessoas ver e 10 comprar. Exatamente. Então, é melhor mostrar para 20 e as 20 comprar do que mostrar para 20 mil e só 10 comprar. E aí é interessante porque você faz uma relação. Qual é o meu custo, né, para poder vincular isso para uma determinada quantidade de pessoas? A não ser que para mim vincular para 10 milhões de pessoas seja mais barato do que para 20, né, em termos de custo-benefício, vamos dizer assim. Mas eu queria chamar a atenção de alguns tipos de marketing. Eu não sei se vocês lembram. Qual foi o tipo de marketing que chamou a atenção de vocês dentro daqueles tipos de marketing que eu trouxe lá? Alguém lembra de algum? O que seria um live marketing, gente? Live marketing é o que define, são atividades de marketing que proporcionam interlocução viva entre. É um pouco do que a gente está fazendo aqui. Eu estou ministrando aula, mas ao mesmo tempo a gente está tendo uma interação. Então, a live marketing também tem sido uma que tem se utilizado bastante. Inclusive já deu uma caída, né? Não sei se vocês lembram, no início a live, quando alguém ia fazer uma live, era algo assim, né? Hoje todo mundo faz live, mas assim, o nível de interesse das pessoas por live já diminuiu bastante. Mas não deixa de ser uma alternativa interessante se no momento dessa live você consegue demonstrar segurança, você consegue demonstrar qualidade do produto, você consegue demonstrar uma inter-relação, né? Essa relação que você consegue criar com o cliente, ou até mesmo atrair esse cliente para a sua rede social, para que ele possa depois, em outro momento, perceber a qualidade do produto. Então, assim, uma dos marketings hoje que são bem utilizados é a questão do live marketing, não sei se vocês viram lá, dentro da relação. Um outro que é o que o colega acabou de colocar, o Heitor, o marketing de relacionamento, que para mim, Heitor, eu posso te dizer que, pela minha experiência profissional, o marketing de relacionamento é um dos mais eficientes hoje quando você consegue criar uma relação empresa com os clientes, ou seja, esse tipo de marketing, na verdade, é um marketing que faz você, na hora de planejar, você pensar assim, olha, aquele cliente, ele pensa desse jeito, aquele cliente, ou seja, você consegue criar uma confiança, uma relação que vai até um pouco além da venda, mas assim, que a gente não confunda, né? Meu amorzinho, meu benzinho, você quer isso? Ô, meu amor, diga, não é isso que eu estou querendo colocar, mas assim, que o cliente ele sinta assim, se tu colocar isso na loja, eu acho que fica legal. O que você acha? É fazer com que o cliente ele opine, ele sinta parte desse processo, assim como os colaboradores também. Então, o marketing de relacionamento, que eu trago como o segundo marketing, assim, em termos de importância hoje, ele é essencial, porque ele exige que a empresa também promova algumas ações contínuas, sempre pensando na facilidade do consumidor, né? Eu estou sempre pensando em cima, se eu crio uma relação, eu vou sempre pensar baseado naquilo que o meu cliente, ele talvez traz, ou aquela relação que a gente cria com o cliente. Se eu crio uma relação boa com Ludmila, por exemplo, e eu sei que ela gosta de regatinhas, ou eu sei que ela gosta de um determinado tipo de roupa, de uma cor, então fica muito mais fácil na hora de comprar eu já pensar assim, essa blusa eu vou levar e talvez quem vai comprar vai ser fulana de tal, ou seja, você cria uma relação onde ela lhe deu a possibilidade de você conhecer um pouco
os gostos, a satisfação. Então, essa relação, esse marketing de relação é muito importante, de relacionamento. O marketing também que eu queria trazer para vocês é o marketing social, é promover a responsabilidade social da empresa através de ações solidárias, ou seja, às vezes as pessoas acham que o cara que é cabeleireiro fazer um dia de ação social é perder tempo, é jogar dinheiro fora, mas na verdade quando você faz um trabalho bem feito, você faz uma ação bacana, você cria, chama a atenção de muita gente. Então, assim, o marketing social também, ele é fundamental. Às vezes não precisa ser uma ação nesse sentido que eu coloquei, mas tem muitas vezes que tem muitas empresas e pequenas empresas, às vezes, que fazem ações sociais que chamam muita atenção e que muita gente passa a comprar a ideia da empresa justamente pelas ações sociais que são promovidas. Então, isso, na verdade, é um marketing que você faz através de ações sociais que você promove e que você proporciona para a sociedade. Então, eu vejo isso como um importante também. O marketing direto, que é um outro também interessante, que é onde você cria essa relação direta, visa alcançar os resultados rápidos através de quê? De ações lógicas e práticas, né? Tem situações, tem clientes que a gente sabe que não gosta de muita conversa. Então, assim, o que é que você deseja? Qual é a qualidade do produto? Qual é o produto que você quer? Então, esse marketing direto, às vezes, é preciso ser feito pelo próprio colaborador, né? Que já conhece o perfil do cliente, que já conhece como chegar no cliente. Ele não gosta de muita conversa, ele gosta de ser atendido, ser tratado, e resolver, estar satisfeito com o produto. Então, o marketing direto também ele é importante. O marketing direto, que é aquele que você usa a estratégia, você faz algo que não, teoricamente não parece que você quer vender, mas no final aquilo vai fazer com que as pessoas enxerguem aquela outra realidade. Às vezes você atrai a pessoa para a loja com um produto que não vai te trazer resultado, vamos dizer assim, financeiro, mas isso é uma isca para você vender outros produtos que talvez está lá dentro. Então, o marketing indireto é aquele que você faz com que atrai a pessoa por uma coisa e quando a pessoa está lá, ele consegue perceber outras qualidades e outras coisas que podem trazer benefícios para ele. Marketing de resposta também é uma coisa interessante para você estar dando uma olhada. Eu vou passar rapidinho aqui porque o tempo da gente já está se esgotando. Mas, assim, o marketing de resposta é aquele que você consegue solucionar problemas, imagem, procurar dar o feedback de resposta, principalmente para as pessoas. Ou seja, tem muita gente que publica um produto lá na internet e aí a pessoa passa 2 dias para responder, né? Então, esse tipo de marketing aí, dificilmente as pessoas vão ter credibilidade. Então, é preciso ter esse cuidado, porque o marketing de resposta também conta muito. A intensidade, a agilidade, a importância também, a formalidade na resposta, você não utilizar palavras que talvez você gere assim, uma certa dúvida. Será que isso realmente é sério? Será que isso é isso mesmo que a pessoa está colocando? Então, esse marketing de resposta ele é fundamental quando ele é bem feito. Quando você não faz bem feito, ele pode ser um problema sério para a sua empresa. O endomarketing também, que é uma coisa que assim, visa buscar a satisfação de quê? Dos funcionários, né? A maioria dos funcionários das empresas, eles não são satisfeitos pelo que eles fazem, onde eles estão ali mais pelo dinheiro no final do mês, né? O empreendedor, o gestor, ele tem que fazer com que os colaboradores se sintam à parte, que eles estejam satisfeitos dentro da empresa, porque a partir do momento que ele está satisfeito através de um conjunto de estratégia que valorize esses colaboradores, com certeza eles vão estar empolgados e querendo o tempo todo contribuir. Então, o endomarketing, que é aquilo que vem, né, é a satisfação do cliente, é a satisfação do colaborador, do próprio dono da empresa, está satisfeito em estar vendendo aquilo, está satisfeito em estar fazendo aquilo. Então, esse é fundamental. O endomarketing é aquilo que vem de quem está dentro da empresa. Não é aquela coisa que você está ali que o sorriso é da boca para fora, talvez é uma forma educada de te atender, mas quando você dá as costas, você vê que o relacionamento lá dentro não é tão legal assim, então você consegue, às vezes,
perceber quando não existe o processo de endomarketing. O marketing viral, né, eu acho que vocês sabem muito bem o que é isso, a gente tem as mídias, e a gente precisa ter muito cuidado, porque as redes sociais, ela tem o objetivo de criar esse marketing viral, mas a gente precisa ter muito cuidado, porque ao mesmo tempo que ele contribui bastante, ele pode te atrapalhar muito. Imagine você publicar uma coisa que vai degredir a imagem, ou você utilizar uma palavra. Então, a gente tem visto muito aí com os artistas, que o tempo todo as pessoas estão lá observando. Então, às vezes, quando comete algum deslize, uma frase, uma coisa, eles estão sendo observados e as pessoas fazem questão de criticar. Então, o marketing viral, ele é muito importante, ele é bem interessante. Aquilo que a gente já discutiu, as redes sociais hoje é fundamental, porém, quando existe uma coisa ruim, você percebe que ela espalha muito mais rápido, esse vírus é muito mais poluente, muito mais rápido. Então, a gente tem que ter um pouco de cuidado com relação a isso. O marketing digital, que é aquele que você utiliza todas as ferramentas, então, é um pouco isso dos tipos de marketing que a gente traz. Geomarketing é uma coisa também que eu queria que vocês dessem uma olhada, refere-se a toda a estratégia de marketing que envolve o quê? Inteligência sobre a localização do usuário. Eu não sei se vocês, quando a gente fala geomarketing, está relacionado com GPS, está próximo. Vocês já foram em algum lugar, por exemplo, Salvador, ou alguma cidade grande, quando você chega, aparece no celular de vocês tipo, uma mensagem de uma empresa grande que está ali próximo? Não sei se para vocês já apareceu. Alguém já aconteceu isso com vocês? Por exemplo, toda vez que eu chego em Salvador, eu recebo uma mensagem do Elmart, né, que é uma rede de supermercado, ou seja, você está a tantos metros de um Elmart, ou seja, é uma coisa bem interessante que as empresas utilizam, ou então você chegar aí num lugar e depois você receber a mensagem para avaliação daquele local. Então, esse é um marketing também muito bacana e que serve muito e que tem gerado muitas vendas. E eu queria ir com vocês para o nosso último encontro, porque falta 10 minutinhos, o mercado-alvo, né? A gente vai falar o que significa, o que é SAP. Alguém sabe me dizer? Gente, todo mundo dormindo, está cansativo? Alguém lembra o que é SAP dentro do marketing? Oi? Alguém está me ouvindo? Oi, estamos ouvindo, professor. SAP, gente, significa segmentação, que é um pouco que você falou. Pode falar o resto, vale? Alvo e posicionamento, certo? Exatamente. Então, assim, esses 3 elementos, Andréia, obrigado aí, eles são fundamentais, porque, assim, a gente precisa estar bem o quê? A gente precisa segmentar bem o que a gente quer. Lembra aquele primeiro vídeo de Valdir Pipoqueiro no módulo 1, que ele disse assim, eu quero ser o melhor pipoqueiro. Não é porque pipoca é uma coisa simples, mas eu quero ser referência na pipoca. Então, ele fez uma segmentação de mercado. Quem é meu público-alvo? Então, ele criou um público-alvo. A gente precisa criar um público-alvo até para facilitar, né, Heitor? Qual é o design ideal? Qual é o meio de comunicação que eu vou utilizar? É rádio? É outdoor? É carro de som? É televisão? Porque quando a gente tem um alvo certo, a gente vai saber quais são os meios mais utilizados por esse público-alvo. E outra coisa é posicionamento. Como é que você vai se posicionar dentro do mercado? Eu vou me posicionar como uma empresa de pequeno, médio ou grande porte. E a gente precisa saber esse SAP, como a gente fala, né? Que seria segmentação, alvo e posicionamento. A partir do momento que a gente tem esses 3 elementos, isso fica muito mais fácil facilitar o processo, o trabalho de marketing. Porque, assim, a segmentação do mercado,
você vai segmentar o mercado, estabelecer estabelecimento de alvo, posicionamento da empresa no mercado. Ou seja, a partir do momento que você tem essas três coisas muito bem pensadas, a gente facilita o trabalho dentro desse processo. Pessoal, alguma dúvida com relação aos nossos encontros, às nossas aulas? Porque vocês têm aula a partir de 8h30, não é isso? É isso ou não? A gente aqui de Coríbe, não, só se for as pessoas de Santa Maria. Porque, geralmente, os outros dias a gente estava tendo aula depois de 8h30, tanto que eu programei até 8h30. Alguma dúvida, gente, com relação ao que a gente conversou, a nossa disciplina? Pronto. A Amanda está dizendo assim, nós do 6º semestre temos. Então, de qualquer forma, a gente não pode passar de 8h30. Então, assim, eu queria só esclarecer um pouco as questões avaliativas. Primeiro, parabenizar vocês. Boa parte de vocês tiveram, até o momento, boas avaliações. Já disponibilizei lá no AVA a avaliação do módulo 3, né? Vai até o dia 2 do próximo mês, então fique atento à questão das datas. Assim que vocês concluírem, mais ou menos no dia 3, eu já vou tentar corrigir para lançar lá no portal também. As notas no AVA já está da primeira e segunda unidade, módulo, na verdade. No terceiro módulo, assim que vocês postarem, eu vou corrigir. E assim, de uma certa forma, eu não sei se alguém tem mais alguma observação a fazer com relação à disciplina, com relação a alguma dúvida, alguma coisa. Não, você explicou super bem, gostei muito de você como professor, foi bem esclarecido, eu fiquei bem satisfeita, né? Foi bem satisfatório o conhecimento que você passou para a gente, assim, então foi bem legal, foi bem, como é que se diz? Foi bem aproveitoso, né? Que você passou para a gente, né? Foi um conhecimento muito bom. Que bom, Cineia. Eu fico feliz porque, assim, quando eu começo qualquer disciplina, seja presencial ou até online, que é um desafio muito grande, vocês sabem muito bem disso, esse momento de pandemia é um desafio para todo mundo, a gente fica muito preocupado do aproveitamento, né? Será que vai surtir efeito? Mas eu acredito que pelas respostas que vocês têm colocado nas avaliações, alguns que têm até falam no privado comigo, agradecer, então eu fico muito feliz acredito que o resultado que a gente conseguiu trazer da disciplina de empreendedorismo. Espero que algumas dessas observações possam contribuir na vida de vocês, vocês possam lembrar lá, foi uma coisa que a gente discutiu na aula do professor Moisés, e peço também que vocês sigam lá minhas redes sociais, lá tem Moisés Inácio, _ cursos online, que é o meu Instagram, quem não segue lá pode seguir. E eu estou sempre colocando algumas informações. Dia 4 mesmo, 4 de dezembro, eu vou estar discutindo, junto com o Sistema Sicoob, sobre educação financeira. Vai ser um podcast. Então, ficarei muito feliz de estar sabendo que vocês estão acompanhando. Confesso que eu queria muito poder ter uma aula presencial com vocês. Eu acho que a aula presencial a gente consegue, né? Por mais que o dinamismo hoje, que as mídias consigam favorecer isso, mas eu acho que o calor de estar presente, acho que proporciona uma discussão ainda maior. Mas, de qualquer forma, queria agradecer primeiramente a Deus, que eu gosto muito de agradecer a Deus pelas oportunidades, e dizer que foi uma satisfação muito grande poder estar com vocês nesse período. Claro que a gente não terminou a disciplina ainda, a gente tem até o dia 5, né, para postar aqueles que não conseguirem atingir a média, mas encontro mesmo, a gente está finalizando aqui os encontros, e dizer para vocês que foi uma satisfação muito grande, sucesso na vida de vocês, dizer que muitas pessoas se formam, mas os grandes profissionais são aqueles que de fato colocam a mão na massa, que tem coragem, que encara de uma forma calculada, mas que acima de tudo não tem medo de arriscar.
Um abraço a todos, Deus abençoe, e espero, quem sabe, encontrar vocês em outros momentos, tá bom? Obrigado. Valeu, professor. Quero dar parabéns ao senhor aqui e frisar que eu gostei muito do diferencial do senhor, que trouxe assuntos mais na prática. A gente, desse primeiro semestre, sofre um pouco com só teoria, e aí as atividades do senhor, os vídeos, as aulas, traz muita prática, que é o que a gente quer na administração, é aprender a ver a prática, apesar que a teoria é necessária, Sim. mas o senhor trouxe a teoria na base e mostrou muito a prática, não ficou nem muito em um, nem muito em outro. Parabéns. Viu, Heitor? Conhecer Taylor, Fayol é fundamental, né? O Fordismo, o Taylorismo é importante demais, mas assim, depois a gente vai, quando a gente começa a adentrar nas disciplinas, a gente começa a entender o porquê dessas teorias, né? Que às vezes parece um pouco teoricamente chato. Eu também sou professor das disciplinas iniciais e sei um pouco isso, mas assim, é o que você falou, eu sempre procuro trazer aquela teoria e trazer um pouco para a realidade, né? Porque, por exemplo, se a gente for observar, a discussão que a gente trouxe aqui hoje, por exemplo, do planejamento estratégico, tático e operacional, é um pouco das teorias, se você observar. Um pensa no estratégico, outro pensa no tático e outro pensa no operacional. Lá na frente vocês vão me dizer assim, poxa, o professor falou a verdade, ó, um autor pensa no estratégico, outro pensa no tático, outro pensa no operacional. Não vou falar quem mais. Lembrem lá que o professor falou isso e, de fato, depois, ainda bem que a administração pegou e juntou tudo isso, esse mix, e fez uma coisa bacana, que foi ver que os três são importantes, a junção deles é que é o sucesso do negócio. E lembre-se, às vezes, o problema não é saber fazer, é saber onde começar e onde terminar. E o planejamento é fundamental para que você comece e termine no lugar certo e na hora certa. Um abraço, Deus abençoe. Uma boa noite para todos. Eu vou gravar a aula, eu vou deixar gravado, disponível lá para vocês, e aí depois vocês podem estar vendo isso. Obrigado, Ayrton. Obrigado a todos. Boa noite, professor. Boa noite. Boa noite, boa noite.